procuramos elaborar alguns temas mais básicos sobre teosofia, principalmente para aqueles que ainda estão começando a ter contato com essa filosofia. E esse tema de hoje seria exatamente como a filosofia teosófica explica o homem. Eu gostaria de pedir perdão por alguns erros que vocês possam ver nos slides. Eu tive problema com o meu computador hoje, perdi todos os slides, tive que refazer há 2 horas atrás. Então, aqui, por exemplo, está com as letras iniciais minúsculas, então desculpa. Releve, por favor. Então, vamos lá. O que é que a gente precisa perceber primeiramente? Que toda vida que se manifesta em todos os níveis e todos os aspectos, desde o mais ínfimo átomo até todo o universo, parte de uma essência única divina. E dessa essência única divina se manifesta. Se manifesta como? A gente começa a partir dos planos mais altos, tá certo? Que seriam como se fosse a raiz da consciência universal que flui a partir desses planos mais altos e vai descendo através dos planos sucessivos e mais densos, até que de repente ela chega num momento em que encontra-se realmente limitada, com a consciência totalmente limitada e restrita por causa da densidade a que chega. Mas por que isso? Porque essa consciência, ela precisa descer nesses planos para poder operar neles, para poder se expressar. Acontece que, como eu falei, chega num ponto em que fica tão limitada, tão restrita, tão encoberta, que ela deixa de ser percebida por aquele que a possui. Então, ele vai precisar fazer o caminho inverso. Depois, no processo evolutivo, vai ter que ir desenvolvendo todos esses veículos que operam nesses planos, até chegar ao ponto de perceber quem de fato é. Isso de uma forma abrangente, agora a gente vai detalhar, ok? Então, a nossa consciência, ela parte da consciência do Logos no plano Adi, certo? Aí ela acaba indo para o plano Anupadaka, ou monádico, onde reside e permanece perenemente, se irradia para o plano átmico e daí para frente ela se expressa nos aspectos espirituais, que é Atma, Buddhi e o mental, que é chamado de Manas. E daí para frente ela vai adquirindo densidades cada vez maiores para poder se expressar nos planos mais densos. Então esse diagrama, ele mais ou menos está mostrando isso, mas a gente vai detalhar direitinho sobre todos esses planos e como que os veículos eles operam nesses planos, tá certo? Agora eu precisava só de uma ajudazinha aqui, Luiz. Não tem jeito, né? Realmente o problema técnico vai me prejudicar, mas tudo bem. Então, pelo sistema de doutrina teosófica, digamos assim, tudo que existe no sistema solar parte do Logos solar. E tudo que existe no sistema solar é sétuplo. Tá certo? Tem característica sétupla, ou seja, se manifesta em 7 níveis, 7 planos, 7 mundos que se interpenetram. A gente só consegue ver e perceber o físico porque, infelizmente, nossa consciência só está adaptada a 3 dimensões. E essas outras dimensões, elas se manifestam de uma forma que a nossa percepção não alcança no nosso nível, mas a partir do momento que a gente for evoluindo, a gente vai conseguir perceber todos esses mundos. Então esses mundos, eles se interpenetram, sendo
o mais sutil, penetrando os mais densos. Então seria mais ou menos isso. Aqui está o mais... Cadê? Aqui está o mais sutil, que seria o átmico, o plano átmico. Na realidade aqui diz respeito aos corpos, mas é só para vocês entenderem que na realidade esses planos eles formam essa disposição concêntrica, tá? E os mais sutis, eles vão penetrando os mais densos à medida que eles vão se exteriorizando e se densificando. Então, o átmico, ele perpassa todos os demais, o búdico também, e assim vai, e assim sucessivamente. A gente pensa que eles estão como cascas, uma acima da outra, uma dentro da outra, uma fora da outra, mas não. Na realidade, está tudo junto e misturado. Então, isso é importante que a gente lembre, tá? Então, partindo desse exposto, a gente sabe que o homem é uma dessas vidas que se manifesta dessa forma, sendo uma mônada, um fragmento divino, tá? E que precisa fazer essa descida nesses planos mais densos e depois a subida de retorno à casa do Pai, como todo mundo sabe, né? Aí a gente vai agora falar sobre essa evolução da consciência, porque antes de nos tornarmos humanos, a gente fez parte de outros reinos, certo? Então, a gente começou no reino mineral, onde a mônada ela só tinha desenvolvido o corpo físico. Todo mundo sabe que o mineral ele só tem o veículo físico, o veículo de consciência no plano físico, né? Ou seja, a consciência só opera no plano físico. Os veículos de consciência, detalhando, são exatamente para isso. São veículos que são feitos de matéria, veículo ou corpo. Tem gente que chama veículo, tem gente que chama corpo, tem gente que chama princípio. Eles são feitos da matéria do próprio plano para que a consciência se manifeste nesse plano. Então, no reino mineral, o corpo físico, ele pega a matéria física, né, para que a consciência se expresse através do plano físico. E aí, sucessivamente. O reino vegetal já vai ter a consciência se expressando no físico e no astral, tá certo? Tem o corpo físico e o astral desenvolvido. No reino animal, a gente vai ter já o físico, astral e já um pouquinho do mental inferior, ou seja, os animais, eles já têm a mente um pouco, algo desenvolvida, a mente concreta, alguns animais, os que são mais evoluídos. O ser humano, nos estágios iniciais ainda de evolução, eles têm o mental totalmente desenvolvido e começa... aliás, a partir do momento que se tornam um ser humano, se tornam homens, já tem que ter o mental superior. Então, é condição sine qua non para que nós sejamos seres humanos, termos o mental superior já sendo desenvolvido. Porque o mental superior, ele nada mais é do que aquele princípio que vai dar a autoconsciência, que só nós seres humanos temos. Os demais reinos não têm condições de ter autoconsciência. Então, a gente vai desenvolvendo, à medida que vai evoluindo como mineral, vegetal e animal, vai desenvolvendo até o mental inferior, e eis que, de repente, quando nos tornamos aptos no nível evolutivo, é formado o corpo causal ou mental superior, e aí a mônada se individualiza e nos tornamos seres humanos. Quando o homem ele se torna
realmente bota o pé na estrada do desenvolvimento espiritual, aí ele já vai começar a desenvolver os corpos superiores, os veículos superiores, que seria tanto o mental superior passa a ser bastante desenvolvido, como o buddhi ou intuicional, e ele acessa finalmente o Atman, que é a nossa, na realidade, nossa verdadeira essência, certo? Mas isso a gente vai detalhar mais ainda, tá? Então, algumas características da constituição do homem seriam, como pontos mais importantes, que os veículos eles vão se densificando, né, à medida que a mônada, que é essa centelha divina, essa chispa divina, ela desce, ela se manifesta, ela busca se expressar nos diferentes planos de matéria. Então, os veículos que ela vai formando para si, veículos formados da própria matéria em que vai atuar, esses veículos vão cada vez se tornando mais densos. Tá entendido isso, né? Aí, a consciência é uma só. Isso a gente não pode esquecer, porque apesar dela se expressar em vários veículos, então a consciência se expressa através do veículo físico, através do veículo astral, que é o de desejo, das emoções, das sensações, através do veículo mental, que é dos pensamentos, mas ela é uma consciência só, ela apenas se manifesta de forma diferente conforme o plano onde ela está operando e conforme o desenvolvimento daquele veículo que está operando no plano. Certo? Tá claro isso? Claríssimo. Todos os veículos são interdependentes, ou seja, não adianta querermos ter um desenvolvimento emocional, por exemplo, equilíbrio, vamos dizer assim, não adianta a gente querer ter equilíbrio se a gente não desenvolve também o nosso corpo físico, que, como vamos ver mais para frente, ele vai interferir no funcionamento do astral. E também não adianta a gente, querendo ter equilíbrio emocional, não desenvolver o mental, porque o mental ele influencia diretamente, eles agem praticamente em uníssono, o astral com o mental. Então a gente tem que desenvolver tanto o físico como o mental para poder ter o equilíbrio emocional. Mas isso foi só um exemplo, porque na realidade o que eu quero dizer é que os corpos, os veículos, eles atuam de forma interdependente. Então temos que desenvolver todos se quisermos ter de fato uma vivência plena. Não adianta a gente, eu vou só fazer Hatha Yoga para o físico e deixar as outras yogas, as outras formas de união com o divino em nós, deixar para lá. Não adianta. Temos que realmente praticar todas as formas para equilibrarmos todos os veículos. Certo? E eles funcionam em grupo de 3. Tá ruim, né? A situação. Deixa, eu desisti já. Eu desisti. Pode deixar. Eles funcionam em grupo de 3, gente, os veículos. Apesar de ser só um por vez, né? Mas assim, eles têm aspectos, eles têm características peculiares a grupos de 3. Eu vou explicar melhor isso. Então, a gente tem aqui, deixa eu usar isso aqui. A gente tem aqui, de baixo para cima, do mais denso para o mais sutil, nós temos o físico, o astral e o mental inferior, fazendo parte da personalidade. Todo mundo está vendo esse nome personalidade, não está? Certo? Ou seja, funcionando em grupo de 3, por quê? Porque a personalidade ela tem característica própria. A personalidade é essa nossa parte com que a gente se identifica,
A maior parte dos homens pensam, inclusive, que são sua personalidade. Eles nem imaginam que estão muito além da mente. Aí eu me lembro de Descartes, quando fala, penso, logo existo, achando que a maior expressão da humanidade é a mente, é o pensamento. Não é. Mas enfim... Mas enfim, a personalidade, ela tem essa característica de funcionar nesse plano de forma mais concreta, e ela tem a característica de ser mortal. Mortal. A personalidade, ela morre de fato. É a única parte em nós que de fato vai morrer. Por isso, quem quiser ser mortal, fique só por aqui, com a consciência só por aqui. Quem quiser ser imortal, eleve sua consciência, porque isso aqui é o que vai realmente persistir. Vamos falar sobre isso depois. Mas enfim, então essa personalidade tem essa característica, é ela que faz com que a gente se veja separado, é ela, por ela ser, digamos, envolta em planos tão densos, que faz com que a gente não perceba a nossa consciência, a nossa origem, e aí a gente se vê separado. Então, a partir do momento que a gente se vê separado uns dos outros e se vê separado de Deus, a gente entra nessa identificação horrorosa com essa personalidade e no ciclo de Sansara, que é no ciclo de nascimentos e mortes e de sofrimento grande. Tá? Muito bem. A outra tríade, né, seria o mental superior, búdico ou corpo intuicional, e o átmico, que é a nossa própria centelha divina. Eu vou detalhar melhor isso, mas enfim, isso aqui englobando, na realidade engloba durante a encarnação, lógico, quando a gente está encarnado, isso aqui engloba a personalidade, mas quando não, isso aqui é a individualidade, se chama individualidade, ou ego com E maiúsculo. E é isso aqui que é imortal, imortal em termos, porque depois de um Manvantara desaparece, mas enfim, isso aí fica para depois. É imortal, vamos dizer assim, porque isso aqui sobrevive às encarnações, a todas as encarnações sucessivas. Só um minuto, deixa eu só concluir. Então, sobrevive a todas as encarnações sucessivas, é aqui que vão estar todas as nossas, os nossos registros que podem ser levados de uma vida para outra e que vai realmente persistir. E ele tem uma característica de unidade, porque é aqui que a gente percebe nossa origem, é aqui que a gente percebe com a consciência aqui, melhor dizendo, é com a consciência aqui, que a gente percebe a nossa origem, que a gente percebe a unidade da vida, que a gente percebe a nossa imortalidade. Então, da mesma forma que a personalidade atua num trio, né? Um trio que atribui à consciência essa característica de mortalidade, de separatividade, heresia da separatividade, a individualidade, ela tem essa característica de atuar como ser espiritual, que de fato somos. E por fim, tem essa aqui, essa parte que é a parte realmente, que é a nossa centelha divina, que é a parte que está relacionada diretamente ao Logos, e que essa sim é imortal, de fato, persistindo até depois de um Manvantara, no Pralaya, que, para quem não sabe, Manvantara e Pralaya são os ciclos de manifestação e recolhimento, tanto em níveis menores, por exemplo, estamos falando aqui do sistema solar, mas também em termos de universo. Então, depois que se recolhe, isso aqui ainda persiste, porque isso aqui é a própria unidade da vida, tá ligado? A própria unidade da vida, ok? Essa questão da personalidade, tem a ver com o conceito de espírito e consciência. Espírito e consciência. Alguns fazem distinção.
A personalidade, não, a personalidade nunca foi chamada de espírito. Na filosofia clássica, por exemplo, é chamada de nous, psique, soma, eu creio. Tem a alma espiritual, a alma humana e a alma animal, são outras mas chamar, e como você falou, espírito e consciência, não, aqui a personalidade não pode ser considerada espírito, pelo contrário, é essa parte mais densa mesmo da gente e que morre, é mortal, certo? Mais alguma dúvida? Vamos passar, né? Isso aqui, desculpe, como eu disse, eu tinha feito um esquema melhorzinho, mas não deu tempo, eu tive esse problema que eu falei para vocês. Isso aqui é só para que vocês saibam que Blavatsky, nesse livro, A Chave para a Teosofia, ela, certamente na Doutrina Secreta também, mas é porque eu tirei isso aqui desse livro, tá? Ela se refere a esses veículos de outra forma, então só para vocês ficarem cientes que pode se, inclusive Blavatsky, que é a mãezona da Sociedade Teosófica, né? Ela tem que ser levada em consideração e ela fala diferente, ela fala que o quaternário inferior seria o corpo físico, em seguida ela considera como princípio o prana, como princípio, então seria rupa ou stula sharira, que é o corpo físico, depois seria o prana, depois ela chama de linga sharira ou corpo astral, ela chama de corpo astral aqui, na realidade, o que os outros autores chamam de duplo etérico, tá? Só para esclarecer. E depois viria o Kama Rupa, que é o corpo astral, que é a série dos desejos e paixões animais. Então, tem essa diferençazinha aqui e tem uma outra diferença, que para ela, humanas, ele não seria humanas inferior, no quaternário inferior, ele estaria aqui, só que ele seria um princípio único, mas com dois aspectos. Então, tem essa diferençazinha, tá? Vocês têm que ficar ligados, porque é uma questão assim, não muda, na minha percepção, não muda a essência do ensinamento, do que a gente está vendo, mas é porque pode causar algumas confusões quando vocês verem, por exemplo, o corpo astral se referindo na realidade ao duplo etérico, certo? Porque ela chamava de corpo astral, mas Annie Besant, se eu não me engano, foi Annie Besant que depois deu o nome de duplo etérico, porque primeiro o duplo etérico ele tem a característica de tanto ser de éter como formar uma contraparte perfeita do corpo físico, é por isso duplo. E ela também achou que corpo astral aqui deveria passar para ser o Kama, porque o Kama Rupa ele é o veículo do plano astral. Então foi por isso que ela modificou, mas eu botei isso porque eu achei importante para que depois vocês não fiquem confusos, tá certo? Qualquer coisa está nesse livro, A Chave para a Teosofia, na página 88. Então vamos lá. Aí, antes disso, corpo físico, não era para estar aqui em branco não, tá? Mas aí a gente pensa assim, como o corpo físico ele é bem fuleiro, então ficou, isso aqui foi uma coincidência, mas não existe coincidência, porque o corpo físico é fuleiro, aí ficou assim. Né? Mas então, o que eu posso dizer do corpo físico, além do que vocês já sabem, só que ele precisa ser conhecido apenas como um veículo, um instrumento do nosso espírito, do nosso ego com E maiúsculo. E assim, o que eu li, inclusive de interessante sobre o corpo físico, é a gente começar a perceber que ele é mais uma máquina muito perfeita, que é capaz de receber as impressões externas através dos órgãos dos sentidos e através das transformações que acontecem com essas impressões indo para o corpo astral, mental, enfim, ele traz de volta e manifesta
as ações que vão modificar o meio externo. Então, ele é só esse instrumento, receptor e transmissor, receptor e transmissor do nosso espírito, da nossa divindade, da nossa mônada. Não é mais do que isso. Eu sei que gostaríamos de pensar que mas não era para ser. Enfim, e outra coisa que eu achei interessante é que conhecer o corpo físico é bacana, é legal, porque se você não conhece, é mais fácil de você se identificar com ele. Se você conhece todo o funcionamento dele, você vai ver que ele é uma máquina, que ele tem uma maquinaria muito perfeita. Você começa a ver que você não é ele. Ele atua no mundo, inclusive, até de forma separada, se você for ver. Todo o mecanismo dele é uma coisa meio que independente da gente também. Estou falando de toda a fisiologia, a nível celular, né? A nível de sistemas, entendeu? Então, quando você conhece o corpo físico, é legal, para que você veja que ele é um instrumento, é uma máquina. É mais fácil se desidentificar com ele do que quando você não conhece. Então, é só para dizer que é interessante conhecer e vê-lo dessa forma, como um receptor e transmissor de estímulos do plano físico. Aí, em seguida, no próprio corpo físico existe o duplo etérico, que é aquele que Blavatsky chama de corpo astral, Linga Sharira, em sânscrito. Esse duplo etérico, ele faz parte, porque assim, todos os planos têm 7 subplanos. Então, o plano físico tem 7 subplanos, o astral tem 7 subplanos e assim sucessivamente. É tudo com 7 subplanos. São 7 planos e 7 subplanos. O físico denso, que é esse que a gente vê, ele faz parte, ele pega a matéria dos 3 subplanos inferiores, sólido, líquido, gasoso. E o duplo etérico já é da matéria mais sutil, dos 4 subplanos superiores. Então, ele é um corpo, ele é um veículo formado a partir dessa matéria, desses 4 subplanos superiores. Então, ele é sutil. Eu ia até falar extremamente sutil, mas não extremamente sutil, ele é só mais sutil, porque tem outros bem mais, mas ele é mais sutil que o corpo físico, ele interpenetra o corpo físico, ele também é uma contraparte perfeita do corpo físico, ele sai para fora, vamos dizer assim, 8 centímetros do corpo físico, ele se estende, né, 8 centímetros do corpo físico, e é uma contraparte perfeita. E ele serve como veículo de prana. Prana, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, é energia que nos dá vitalidade e que a gente capta do sol. Ele é cheio desses canaizinhos aqui que eu tentei colocar uma gravura que eu nem sei se está dando para ver, mas é como se fosse até assim, nossos vasos sanguíneos. Nossos vasos sanguíneos, eles transportam sangue. E os nadis, como são chamados, esses... Meridianos? Não, os... São meridianos? Se são meridianos, o que é? Como assim meridianos? Que a acupuntura atua. Que a acupuntura... Sim. Mas o que eu quero dizer é que eles são o que carrega o prana, né? Eles transportam o prana. Assim como os vasos transportam sangue. E existe uma coisa muito interessante. O duplo etérico, ele é o veículo, ele é o corpo que liga o corpo físico ao corpo astral, certo? Então, lembrar que qualquer emoção, através do duplo etérico, ela vai se manifestar no físico. Tá? Então, isso é uma explicação do ocultismo para as nossas doenças também. Além disso, ele tem esses vórtices aqui, que são chamados, conhecidos como chakras. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que são vórtices que giram, vórtices de energia que giram muito rápido, porque justamente eles estão recebendo a energia do plano astral, que é um plano superior,
Isso faz com que eles girem muito rápido, né? E esses chakras, quando vivificados através da Kundalini, que é uma energia que eu acho que também vocês já ouviram falar, uma energia poderosíssima que está na base da nossa coluna e que quando sobe através de um canal chamado Sushumna, ela sai vivificando todos os chakras. Isso faz com que a pessoa adquira, abra-se um portal para o plano astral e a pessoa começa a ver o plano astral. Então vai ter poder de clareaudiência, clarevidência e outros poderes. Mas essa Kundalini só pode ser despertada e subir quando a pessoa estiver pura e com um instrutor adequado. Porque se alguém tentar práticas de subir Kundalini sem estar puro, sem estar preparado, pode ter certeza que vai enlouquecer, a pessoa enlouquece. Então, só dando essa dica, certo? Aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar do duplo etérico. Eu acho que não, era isso. Aí a gente vai agora para o Kama-Rupa, que é o corpo astral, tá? Então ele opera em que plano? No plano astral, que é o plano seguinte ao plano físico, e ele é o plano dos desejos, das emoções, das sensações, certo? Então, quando a mônada vem e se reveste do veículo, do veículo astral, ele pega a matéria do plano astral e forma o seu próprio veículo para se expressar nesse plano. Então vai formar o Kama-Rupa, e através desse veículo, nós podemos operar no plano astral. Então, antes de falar da pessoa que opera no plano astral conscientemente, eu quero fazer uma distinção. Existem as pessoas cuja consciência realmente já está operando no astral, mas todos nós, sofrem o efeito do astral vindo através do físico mesmo. Então existe essa comunicação e tudo do plano astral ele é trazido para nós através do veículo astral e em comunicação com o nosso veículo físico. Aí o que é que acontece? Quando a gente, uma das funções, certo? Eu vou falar de algumas funções do corpo astral. Então, quando a gente percebe as impressões externas e que elas são captadas pelos órgãos do sentido, por exemplo, som, coisa do olfato, tato, ou qualquer impressão, enfim. Essas impressões, elas são levadas através dos nervos até o centro cerebral, centro correspondente do cérebro. Esses centros cerebrais, eles têm o correspondente etérico, que é do duplo etérico. Então, vai para eles e depois desses centros etéricos vai para os centros astrais, certo? Aí o astral transforma essa vibração em sensação, ok? A ciência tradicional não sabe disso, tá, gente? Não sabe. Eles pensam que toda essa transformação é feita no cérebro mesmo, que o cérebro faz tudo. O cérebro recebe, o cérebro transforma. Eles não sabem, não falam sobre esses corpos sutis. Mas é assim que o ocultismo diz que acontece. Então, as impressões vêm, vão para os centros cerebrais físicos, do cérebro físico, vai para o cérebro do duplo etérico, aquele corpo que eu mostrei antes, e daí para os centros correspondentes do astral, e isso transforma em sensação, certo? Essas sensações, elas podem ser sensações normais, que não vão influir nem contribuir na vida da pessoa, mas também quando já começa a haver um reflexo do mental nessas sensações, aí já começa a virar sentimento. Por quê? Porque aí o mental já vai dar aquela qualidade de agradável ou desagradável à sensação, entendeu? Então, a sensação ela passa a ser agradável ou desagradável quando o astral ele já vai refletir essas impressões no mental. Então, com a associação dos dois já começa
esses sentimentos que inclusive podem virar desejo através de atração ou repulsão, certo? Então, e é exatamente isso que a gente precisa ficar ligado no processo evolutivo, no nosso processo evolutivo, porque se a gente se apega a esses desejos ou a essas repulsas que a gente tem, a gente não vai trabalhar bem com o nosso veículo astral, tá? Ele vai ficar grosseiro e a gente não vai conseguir realmente torná-lo um veículo puro que possa operar dignamente no plano astral, certo? Mas eu vou explicar ainda melhor isso aí. Isso aqui foi só para eu lembrar de dizer que o astral, ele é o cara, assim, no plano astral, porque ele pega a impressão e ele transforma em sensação e leva para a inteligência, ou seja, o nosso ego, ele percebe as coisas através do astral. Se não fosse o astral, haveria essa dissociação, né? Então ele é muito importante. Lembrar que existe, ele é a matriz, o plano astral é a matriz do plano físico, ou seja, existe um correspondente astral para tudo que existe no físico. Tudo que existe no físico tem um correspondente astral, até os mais ínfimos átomos, enfim, eles têm um correspondente astral. Então, se a gente, num esforço de imaginação, a gente eliminasse o plano físico, certo? A gente iria ver tudo igual no astral. Se a gente eliminasse o plano físico e acessasse o astral, certo? De fato, acessasse o astral. A gente ia ver tudo igual. Dizem que as pessoas que desencarnam, que morrem, elas têm essa sensação de que não morreram, porque elas veem tudo igual. Porque justamente o astral, ele é a matriz de tudo, certo? Mas no plano astral tem outras coisas também. Lembra que ele tem 7 subplanos e nesses subplanos tem densidades diferentes e tal. Nos mais densos existem as formas, pensamentos, inclusive, que são elementais, feitos da própria matéria do astral, que são energizados por um pensamento e viram uma forma pensamento. E isso fica como entidades que persistem mesmo, certo? Dependendo do pensamento, se o pensamento é muito forte, a gente cria verdadeiras entidades no plano astral. Mas quem vai falar do plano astral depois é ele, na próxima palestra, então eu não vou entrar muito em detalhe, mas é dessa forma que acontece. E aí, ele também, a gente viu a importância dele assim, operando em vigília, no nosso estado de vigília, que é utilizando o nosso corpo físico. E quando a gente dorme, como é que esse corpo astral ele vai atuar? Né? A gente sabe que quando a gente dorme, um homem que tem um mínimo de evolução, o corpo astral ele sai, ele se separa do corpo físico, tanto o denso como do duplo etérico. Ele se separa de fato, tá certo? E assim, alguns têm consciência dessa separação, dependendo do nível evolutivo, e outros não têm consciência nenhuma. Diz que nas primeiras encarnações, quando o homem ainda é muito primitivo, ele nem sequer se separa. O corpo astral ele é muito grosseiro, ainda muito grosseiro, muito pesadão mesmo, e ele não se separa. Mas a partir do momento que a gente vai evoluindo, esse corpo astral durante o sono, ele se separa e nós temos uma atividade totalmente diferente no plano astral, né, da que temos aqui no plano físico durante a noite. Aí, em um dos livros, qual foi? Sim, foi esse aqui, para quem quiser depois se informar, agora foi de vez. Oi? Chega, Luiz. Seus corpos. Então, O Homem e Seus Corpos, ele detalha direitinho esse processo durante o sono que as pessoas vão passando à medida que vão evoluindo. Desde aquele que
o corpo não se dissocia, não se separa de jeito nenhum, até aquele que tem uma plena consciência. Não era esse não, Luiz. Você está voltando. Não, tá pra frente. Não, Tá tá certo. certo. Não, tá pra Tá frente. certo. Vai passar pra frente. Aí, Pronto. Então, no nível já um pouquinho melhor do que aqueles primitivos, né? Ele se separa, mas existe uma descontinuidade na consciência. Ou seja, não existe absolutamente impressão da atividade no plano astral nos corpos etérico e físico. Então, não fica nada, não se registra nada. Depois, quando vai evoluindo um pouquinho mais, a pessoa começa a ter uma sensação vaga de que algo se passou depois, durante o sono. Uma sensação vaga. Então, o corpo astral ele já começa a impregnar no corpo físico alguma coisa da sua atividade noturna. Mais pra frente, a gente vai ver os casos de impressão momentânea, ou seja, a pessoa, não sei se vocês já tiveram isso, de quando acorda, vocês têm uma sensação assim de que estavam fazendo algo assim de uma forma muito consciente, um sonho muito nítido, ou um ensinamento, ou uma frase, ou uma intuição, uma coisa, só que aquilo ali desaparece. Se você não escrever, se você não, aquilo se perde, porque inclusive o esforço que o cérebro físico faz para poder se lembrar, ele gera uma vibração muito mais grosseira que acaba superando a sutileza do trabalho do astral. Então a pessoa esquece completamente. Mas já aconteceu isso com vocês? Assim, meu Deus, eu sonhei uma coisa que foi importante, mas agora eu lembrei, mas depois eu esqueci. É isso, certo? Existe também aqueles que adquirem um novo conhecimento do nada, em vigília, do nada. Nossa, aquele problema, eu resolvo assim, como é que eu não tinha pensado nisso antes e tal, eureka, enfim, que surge, né? E isso muitas vezes é porque a pessoa teve esse contato no plano astral, consciente, enfim, aprendeu lá alguma coisa, certo? Tem também os que têm o sonho nítido e a plena lembrança. Esse aí já está mais evoluídozinho, né? Então tem a plena lembrança do sonho. Tem a consciência invadida pelas verdades espirituais. São aqueles que eu não entendi muito bem o motivo de eles já serem evoluídos e mesmo assim não impregnar no cérebro essa lembrança. Mas apesar disso, eles percebem que estão cada dia mais adquirindo conhecimento de verdades espirituais. A mente está sendo iluminada o tempo todo, tá? Então, esses estão tendo essa vivência de forma produtiva no astral, mesmo sem se lembrar. Não sei se você vai mencionar ou se caberia aí mencionar sobre projeção astral, consciência. Se trata exatamente disso, né? No caso, a projeção astral, ela entra aqui, nesses casos em que a pessoa, ela vai conscientemente, ela vivencia tudo ativamente e conscientemente. Seria já esse aqui, né? Estaria nesse nível aqui, em que a pessoa, ela conscientemente está. Mas quando a gente fala na teosofia sobre isso, na sociedade teosófica, não é estimulando absolutamente a projeção astral buscada precipitadamente, quando ainda não é o momento. A gente sempre aconselha que seja uma coisa natural, porque vai vir com a evolução da gente, com a nossa evolução, enfim, da nossa caminhada, a gente vai mais cedo ou mais tarde tendo todos esses veículos desenvolvidos e vamos fazer com que a nossa consciência opere primeiro no astral, depois no mental, depois no búdico, entendeu?
naturalmente, mas você tem que buscar a tua evolução espiritual mesmo, e não essa coisa de, tô a fim de ver o que é que se passa no astral, quero ir para aula, curso de um fim de semana de projeção astral. A gente aqui não acha legal, a gente acha até que isso pode trazer muitos problemas, sabe? Vocês querem Eu completar? queria só dizer que no mundo material, no físico, é complicado a gente ir numa cidade, num bairro, não conheça. Quanto mais no Você astral, né? imagina no astral que a gente não tem o menor Complicado. domínio e a coisa é muito plástica. Muito plástico. Eu E tem entidades, tem gente que enlouquece, sabe? Tem gente que enlouquece com essa brincadeirinha, viu? O Cristina, eu vejo o seguinte, a experiência quase morta, Sim. não é? Ela envolve quais os corpos aí, porque a experiência, ela é Só vai até o nítida, astral, só. é realmente nítido, não é aquele caso que você um sonho, coisa não esquece. Sim. Ela não esquece, quer dizer, a gente fica gravado mesmo. Mas eu acredito, não pode passar do astral de maneira nenhuma, porque inclusive depois de morto mesmo, você ainda fica um tempo no astral, para o corpo astral morrer e tal. Eu vou falar sobre isso. Com certeza não passa daí. Vocês têm algo a acrescentar sobre essa experiência de quase morte? Eu já tive uma experiência que eu tenho, quer dizer, no meu entender, desculpe me assim, mas eu acho que passa disso, né? Não tem como. De subplano sutil, né? Pode ser os subplanos sutis, mas não tem como ir para o mental, não. Para estar no mental, eu não sei, vocês... Particularmente, eu acho que poderia ir até o átomo, se a consciência da pessoa estiver desenvolvida até ali, até Sim, porque ela não sim. está desligada. Mas aí a pessoa, totalmente. mas aí a pessoa não teria que estar com a consciência desenvolvida também já em vida? Desde o Se primeiro degrau. você tiver consciência desenvolvida para Entendeu? isso, né? Desde o Sim. primeiro degrau. Mas a pessoa assim, que não está desenvolvida e aí a pessoa Aí- morre, aí tem experiência de é quase impossível, morte. porque Aí... não tem elemento, né? Uhum. É assim, posso estar errado. É uma coisa que a gente, eu particularmente, eu nunca estudei sobre experiência de quase morte, mas eu acho, pela lógica, pelo que eu sei, assim, do processo de morte, eu acho que Eu acho é o E aí a astral. consciência está desligada do físico, né? Para onde ela vai, é para onde o foco daquela consciência puxa. Aí vai depender muito de indivíduo para indivíduo, né? Cada caso é Porque um caso. o corpo físico não desligou-se totalmente do seu princípio vital. E aí seria a morte do físico, né? Aí para onde vai, ele está ativo. É diferente do processo de pós-morte, que ele vai pulando após plano naturalmente, né? É que Sim. na meditação você pode navegar para onde a mente... Tá certo, tem razão. Agora, isso aí seria possível com a pessoa que ainda não está conseguindo colocar sua consciência no... Não pode. Bom, a gente pode estudar juntos e tentar descobrir essa sua pergunta, tá bom? Então, ficar por aqui, por enquanto. Então, assim, o astral, depois que a gente vê como ele agiu no físico, como ele age durante o sono, eu tenho só algumas considerações a fazer sobre a constituição dele, que é o seguinte: ele é feito de matéria, enquanto a gente está vivo, essa matéria ela é meio assim misturada, desorganizada, mas quando a gente morre, as partes inferiores dele começam a se organizar, sendo que a matéria mais grosseira, ela vai ficando mais externa, mais grosseira. Então, por exemplo, você é uma pessoa que não trabalhou direito suas emoções, uma pessoa que estava ainda com muitos vícios e tal, aí você vai ter uma rica matéria grosseira ocupando o teu corpo astral. Aí quando você morre, essa matéria grosseira, ela se organiza mais na periferia, mais externamente, né? E aí esse corpo, quando morre e que vai para o plano astral, ele vai ser atraído justamente para o subplano que corresponde a essa matéria mais grosseira. Da mesma forma, as pessoas que trabalharam bem suas emoções e que não têm essa matéria grosseira,
em vez de ter essa camada grosseira, né, de matéria grosseira no corpo astral, elas vão ter um corpo astral mais sutil. Então elas passam por esses subplanos mais grosseiros, inconscientes inclusive. Passa rápido, passa inconsciente e vai logo para os subplanos superiores, onde a pessoa se sente bem melhor. Mas as pessoas com vícios, com paixões, com enfim, eu não gosto muito de falar para não estar para não estar rotulando atitudes e tal, mas vocês já entenderam. Elas ficam realmente indo de subplano a subplano, conforme a matéria externa vai se desagregando, se dissolvendo. Porque assim, a gente morre, vai para um subplano do Kamaloka, que é o plano astral, correspondente a essa matéria externa. Aí ela se desintegra, essa matéria externa, e fica a mais interna, a interna mais próxima da externa. Aí você vai para o subplano subsequente. Tá dando para entender? Eu tinha tudo isso nos meus slides que se perderam, infelizmente, perdoem. Eu tinha um esquemazinho para... Mas tá dando para entender. Mas você tá muito boa, sem Vocês estão entendendo isso? Tá bem. A camada, as camadas externas grosseiras, elas vão se desagregando, vão morrendo, e você vai subindo de subplano, tá? E ficando sempre no subplano que tem afinidade com aquela matéria externa. Resumindo, é importante para a gente trabalhar as nossas emoções, o nosso corpo astral, tanto para que a gente tenha a capacidade de só atrair emoções boas, porque inclusive ela funciona assim, essa matéria funciona assim também, atraindo como imã as emoções boas e repelindo as más, né, quando a matéria é sutil. Então, a gente favorece a nossa vida e a gente ainda favorece a nossa morte, certo? Então, é muito importante para a gente fazer esse trabalho nos nossos veículos, né? Na realidade, um trabalho na consciência, né? Consciência se expressando adequadamente nos veículos. Enfim. Aí a gente vai para Manas inferior agora, que é o corpo mental. Manas é o corpo mental, ele tem uma estreita ligação com o Kamarupa, o corpo astral. Ele tem uma ligação muito estreita mesmo. Tanto é que em algumas tradições se chama o mental inferior de Kama-manas. Kama-manas, porque eles são muito unidozinhos, certo? O que é que isso significa? Que os nossos pensamentos estão sempre influenciando nossas emoções e vice-versa, né? Aquela troca o tempo todo. Inclusive, o veículo astral, ele sofre uma influência assim, muito grande dos pensamentos, muito grande. Você está com um pensamento elevado, aí vai modificando o corpo astral também. Certo? E vice-versa. Pensamento baixo vai modificando, tornando o seu corpo astral grosseiro. Então, eles têm essa relação muito íntima. E o que mais que se pode falar sobre ele? Que o corpo mental inferior, ele, como todo mundo já sabe, é o provedor dos nossos pensamentos, do intelecto abstrato, né? Desculpe, concreto, né? E através dele a gente pode, enfim, a gente pode trabalhar com ele de modo a aprimorar esses nossos pensamentos. Uma coisa que eu li em um dos livros que eu achei muito interessante é que a gente não se dá conta de que a maioria dos nossos pensamentos não são nossos. Não são nossos. A gente está sempre pensando o pensamento dos outros. Tá? Então, uma das coisas mais importantes para fortalecer o mental inferior, desenvolver, fortalecer, aprimorar, construir uma melhor matéria, é criar nossos próprios pensamentos. Pegar um pensamento que vem e, a partir dele, transformar com ideias nossas. Tá? Então, isso é muito importante. Uma pessoa sábia, primeiro, selecionaria o pensamento que vai ter, certo? Então, o pensamento
ruim não chega, sai pra lá. Vem um pensamento ruim, não quero. Vem um pensamento bom, massa, vou pensar nisso, agora vou pensar mesmo, vou analisar, vou refletir, vou colocar ideias próprias nesse pensamento. Isso aí fortalece muito o nosso corpo mental inferior, tá? Uma outra coisa que faz com que ele seja fortalecido é o exercício da arte, das diversas formas de arte, né? E não estava também no livro, mas acredito que matemática, né Jairo? A matemática também dá uma aprimorada legal no Humanas Inferior. As emoções elevadas também, como eu já falei, tem essa relação muito íntima com o Kama, com o astral, e as emoções elevadas vão aprimorar também o mental inferior. E concentração. Uma prática muito importante para quem quer aprimorar o mental inferior são as práticas meditativas de concentração. Tanto a meditação usual, a budista, por exemplo, como aquela analítica. Você começa a pensar uma coisa e vai gerando a partir dali um raciocínio lógico e tal. E isso aí também, esse tipo de concentração com método, ordem, também fortalece o Manas inferior, certo? Aí, o que é que vai acontecer? O Manas inferior, quando bem desenvolvido, tá? Cheio de pensamentos elevados, de atitudes, emoções elevadas, pensamentos elevados, atitudes que você teve, que você fez durante sua vida, baseado em pensamentos e emoções elevadas. Então, ele vai fazer com que, além dele construir, além disso, construir o próprio corpo mental mais sutil, né, mais refinado e digno da nossa consciência divina. Então, ainda depois que a gente passa pelo Devachan, que é o plano onde vamos, depois da morte, correspondente ao plano mental, certo? Então, depois que passa pelo Devachan, esses pensamentos elevados, eles vão ser utilizados para formar o corpo causal, que é o superior. Daí eu vou falar já, tá certo? Então, humana superior. Quero começar dizendo o seguinte, que quando a matéria do plano mental principia a evoluir, produz-se um transbordar do oceano de Atma, Buddhi, que paira constantemente sobre a evolução do homem. Essa corrente funde-se à matéria mental em evolução e forma o corpo causal, certo? Isso aí diz respeito à formação do homem mesmo, na origem do homem, tá? Mas só para vocês saberem que o humano superior é exatamente aquela diferença, a diferença que ocorre na individualização do homem, nesse nosso processo evolutivo. O que mais que a gente poderia falar sobre o Manas superior? O Manas superior é o nosso mental superior. Nele só pode estar os pensamentos elevados, né? Ele é construído a partir disso, certo? E é como eu falei, depois da morte a gente tem uma desagregação contínua dos nossos corpos. Primeiro o duplo etérico, não, primeiro o físico, lógico, depois o duplo etérico, depois o astral. Depois que o astral se desagrega e sai do plano astral, ele entra no plano mental, que é chamado de Devachan, certo? Lá no Devachan, a gente tem a experiência que os religiosos chamam de céu, né? Então, ou seja, a gente leva justamente tudo aquilo que é mais sublime, que foi vivido com beleza, com amor, de forma mais sublime. Então a gente leva para o Devachan e depois do Devachan é construído esse corpo causal, tá? Esse corpo causal
é formado por esse tipo de pensamento e nele é transformado em faculdades. Esses pensamentos são transformados em faculdades e poderes. Que quando o ego reencarnante formar novos corpos para reencarnar, esses poderes eles vão ser conhecidos, vão ser percebidos como faculdades inatas. Então são aquelas crianças que já nascem. Eu estava conversando com uma mãe, uma criança que eu vi de 4 anos de idade, com 4 anos de idade. O menino, ele tocava piano, como assim, eu nem sei dizer, um virtuoso que chama, né? E ele não tem nem tempo de vida para isso. Um menino de 4 anos, ele não tinha tempo de vida para tocar piano daquele jeito, certo? Foi o que aconteceu nas outras vidas, ele foi depositando ali essas coisas elevadas, toda essa potencialidade que gerou essa faculdade, né? E veio como talento, esse talento incrível nessa vida. Tá tudo no corpo causal, é ele que armazena. E é por isso que eu quis botar essa frase aqui que segue: tudo que é bom possui a semente da imortalidade. Porque justamente aquilo que é bom, ele vai persistir, certo? O que é bom a gente observar é que todo mundo, sem exceção, tem um talento. Precisa ele descobrir qual é o seu talento. Entendeu? Pode ser um talento para caridade, pode ser um talento para música, pode ser um talento para... Enfim, todo mundo tem que descobrir o seu talento. E se trabalhar esse talento, ele vem como virtuoso. Tá? Isso. Com certeza. Boa. Ótima, excelente colaboração. Vocês ouviram? Todo mundo tem um talento. A gente só precisa descobrir qual é, tá? Trabalhar, desenvolver e na vida seguinte viremos como virtuoso. E esse talento não é necessariamente um talento artístico. Não é necessário. Tá? Religioso, É tipo de científico, enfim. artístico. O que mais que eu poderia falar sobre Emmanuel Superior? É abstrato, né? Já é. Enfim, agora a gente vai para o veículo búdico. Vocês estão lembrados, né? Que depois do Emmanuel Superior tem o Budi, que é o veículo da intuição, tá certo? Esse aí, gente, para acessar ele, a consciência já tem que estar mais elevada, num nível assim, acima do mental. Ou seja, eu não sei se a gente consegue, no nosso nível, pelo menos assim, pode ser que tenha algum aqui, algum yogi avançado aqui, eu não sei. Mas se não, eu não sei se a gente consegue perceber o que é que a consciência vivencia lá. Mas a consciência vivencia no Budi, pelo que é descrito, simplesmente toda a percepção de todas as verdades espirituais, tá? Como, por exemplo, a unidade da vida. E é uma coisa assim, de experiência direta, de visão direta. Do mesmo jeito que eu estou aqui olhando e vendo esse livro, a pessoa com a consciência em Budi, ela vai ver aquela verdade, ver entre aspas, né? Ela vai perceber em toda a sua totalidade. E se fala muito nessa questão da unidade da vida ser percebida aí. Tá? Só que assim, como a gente ainda não consegue colocar a consciência, por enquanto, a gente que eu digo o geral da humanidade, né? O geral, não estou falando de ninguém aqui, até porque podem ter até adeptos aqui, eu não sei. Mas enfim, como a gente não consegue, a gente precisa perceber pelo menos como é que Budi, a luz de Budi atua através dos planos mais densos. Porque se os nossos veículos mais densos eles são purificados, a luz de Budi pode chegar através deles para a gente. Chega através de quê? Na forma de uma compreensão iluminada. Então você compreende as coisas de uma forma muito mais iluminada, tá? A luz de Budi. Inteligência que não é aqui, não é a inteligência intelectual, não é isso. Essa inteligência vinda de Budi é a inteligência de você pegar as experiências que você teve na vida e perceber a essência delas,
Então são as verdades mais fundamentais da vida, que você vai compreender, que você vai perceber em essência, certo? Discernimento ou viveka, eu botei em sânscrito porque a gente usa muito essa palavra em sânscrito, viveka, que é discernimento, que seria exatamente a gente perceber o que é real e o que não é real, tá? Num nível mais elevado, perceber a ilusão, enfim, maia mesmo, a ilusão dessa nossa vida, e tá acima disso, ver o que é real. Isso seria o discernimento. E intuição. Intuição já seria, onde eu li, eu achei interessante, que falou assim, que o discernimento seria a gente perceber a ilusão, que é a sombra. A intuição seria a gente perceber a luz, ou seja, a verdade de fato, seria a gente perceber a verdade espiritual, certo? Então, são esses os benefícios que a luz de Budi pode nos trazer, tá? Se a gente ou purificar os veículos inferiores para que essa luz chegue a nós, ou melhor ainda, se a gente elevar a consciência e atuar no próprio plano búdico. Mas aí é como eu disse, aí são pessoas, são yogis avançados e que eles vão ter realmente uma percepção que não dá para descrever, tá? Agora, eu queria, antes de passar para Atma, eu queria falar aqui o que Blavatsky fala sobre essa nossa parte espiritual, tá? Então, ela diz que o nosso eu espiritual, ela chama de o nosso eu espiritual, ela chama Atma, né? De nosso eu supremo, desculpa, eu estava lendo espiritual. Então, o nosso eu supremo seria Atma, o raio inseparável do ser universal e único. Desculpa, gente. Foi feito muito nas pressas isso aqui. Então, Atma, o raio inseparável do ser universal e único. É o Deus que está sobre nós, antes do que dentro de nós. Isso seria Atma. O eu supremo. Aí, o ego espiritual divino seria... Dá por favor para repetir? Certo. Então, o nosso eu supremo, que é o que eu vou falar, vou falar um pouco agora sobre o Atma, que é o nosso eu supremo, certo? Segundo Blavatsky, é o raio inseparável do ser universal e único. É o Deus que está sobre nós antes do que dentro de nós. Depois eu vou tentar explicar isso melhor. Aí ela diferencia, porque primeiro eu quero que vocês percebam a diferença, tá? Então, o ego espiritual divino já seria a alma espiritual ou Budi em íntima ligação com Manas, o princípio mental sem o qual não existiria nenhum ego com E maiúsculo, que é a individualidade, a não ser o veículo cânico, que é o corpo astral, certo? Então, o ego espiritual seria Budi Manas, tá? Budi Manas, seria Manas iluminado por Budi, tá? O ego interno seria Manas, o quinto princípio, assim chamado independentemente de Budi. Ou seja, quando Manas não se liga a Budi, ele é chamado de o ego interno. O princípio mental não é o ego espiritual, senão quando chega a ser uno com Budi. Então, Manas, ou o princípio mental, só vai ser espiritual quando unido a Budi. É a individualidade permanente ou ego que reencarna. Certo? Bom, vamos lá. É o seguinte, a Atma, gente, segundo Blavatsky, nem é um princípio. Ela coloca como um princípio, mas segundo as palavras dela, que eu li, ela coloca a Atma como um princípio só para não facilitar o entendimento, não fazer muita confusão, mas ela diz assim, que Atma não é um princípio, ele é o princípio universal, tá? O princípio universal em nós. Ele não é um veículo de consciência,
tá? Inclusive o veículo dele é Budi. Ele é o princípio universal em nós, certo? Aí eu peguei, como é uma coisa assim muito complicada da gente explicar, porque é muito subjetivo. A Atma só vai saber quem é Atma, eu acredito, os adeptos ou os grandes iniciados, né? Mas eu peguei alguns trechos de um livro que eu acho interessante, também da doutrina secreta, para a gente tentar entender isso. Então, a Atma tem que ser considerado como a parte mais abstrata da natureza do homem. O sopro que, para se manifestar, necessita de um corpo. É a realidade una que se manifesta em todos os planos. Realidade de cuja essência todos os nossos princípios não passam de aspectos. A existência eterna e una de que procedem todas as coisas, que encarna um dos aspectos no universo, aquilo que chamamos vida una. Esta eterna existência irradia como Atma o próprio ser, tanto do universo como dos homens, tudo o que estes têm de mais íntimo até o seu coração, aquilo a que tudo é inerente. Incapaz só por si de manifestações diretas nos planos inferiores, é contudo aquilo de cuja essência vem a existência todos os planos, tá? Vem a existência, então, todos os planos vêm a existência a partir dela, de Atma. Sem Atma, esses não existiriam. Reveste-se de Budi utilizando-o como veículo para outras manifestações. Mas Atma Budi, princípio universal, necessita de individualização para poder concatenar as experiências e alcançar a autoconsciência. É assim que o princípio mental se une a Atma Budi e se completa a Trindade. Eu achei que isso aqui deixou muito claro, né? Não deixou claro isso? Aí, Blavatsky diz, como abstração, definimos-la, Atman, como a vida una. Como realidade objetiva e evidente, definimos-la uma escada setenária de manifestação que começa no degrau mais elevado, com causalidade desconhecida, e termina como mente onipresente em cada átomo de matéria. Isso é Atman. Mais subjetivo do que isso, eu não imagino o que possa ser, mas... É a mesma coisa que quando Jesus disse que não sou eu que vivo, mas o Pai em mim. Que está em mim. O Pai está em mim, não é isso? Um tanto quanto. Até porque o Atma não é individualizado, Não. Ele é universal. Ele é universal. Inclusive, Blavatsky fala que não existem mônadas. Não existem mônadas. É uma única mônada que emite seus raios, tá? E aí acontece isso, né? Utiliza-se de veículo búdico, manásico e tal. Mas é uma única Atma, é um só. Então a gente pode pensar em Atma como a mônada, né? Como a mônada. Isso uma vez eu estava estudando na internet, tem todas as coisas online, né? Teosóficas. Aí tinha dito que os mônadas se dividem em 12 aspectos, 12 A mônada se divide em 12 aspectos. Não conheço isso, não. Nunca ouvi isso. Pronto, então foi isso. De Atman eu só podia falar isso porque quem sou eu para falar mais alguma coisa sobre Atman? Então assim, são os veículos de descida, mas ao mesmo tempo de subida. Tá bom? É isso. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Já disse que o talento que eu tenho é perturbar.